Olá, minha turma maravilhosa do quinto ano. Tudo jóia com vocês? A Pro está com saudades. Vamos lá para mais uma aula. Hoje estamos com a aula de língua portuguesa, trabalhando ortografia do ESA e ESA. Então, vamos lá. Como é que eu vou empregar cada termo desse nas palavras? Fique bastante atento aqui nessa dica da Pro. Você nunca mais vai errar nas suas produções de texto, meus amores. Então, toda vez que o substantivo for originado de um adjetivo, você vai escrever com ESA. O que é um substantivo, Pro? Vamos relembrar. Substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres. Não é isso? E adjetivo, professora? Olha, nós não estudamos ainda o adjetivo este ano, mas a prova vai dar aqui uma relembrada para vocês, já que vocês já viram nos anos anteriores. Adjetivo é a característica, as qualidades que cada um dos seres recebem. São chamados de adjetivos. Preste bastante atenção. Se a Pro diz: Ana é uma garota estudiosa. Estudiosa é o adjetivo. Ana é substantivo. Então, adjetivos são as características, as qualidades de cada ser. Se eu digo que a casa é amarela, amarela é a característica. Se eu digo que Joana é uma menina linda, linda é a característica de Ana, é a característica dela, portanto, é um adjetivo, tá? Então, temos aí, se eu digo a palavra fraco é adjetivo, porque é a característica de alguém. Se eu quero transformar em um substantivo, eu vou colocar o quê? ESA. Então, eu vou formar a palavra o quê? Fraqueza. Não é isso que diz a regra? O substantivo que vai ser originado de um adjetivo recebe ESA. E vamos agora com outras palavras, que temos fraqueza, bonito, boniteza, lerdo, lerdeza, tá? Limpo, limpeza, belo, beleza. Então, todas essas palavras que são adjetivas vão ser formadas para substantivo, ele recebe ESA. E os que são adjetivos femininos, ou que indica lugar de origem e título de nobreza, são escritos com ESA. Por exemplo, se eu digo língua portuguesa, português é o que? Um título de um lugar de origem de alguém, como Portugal. Então, vai receber ESA, ESA. A mesma coisa acontece com inglês, é um lugar, uma origem. Então, fica inglesa com S. Entre outras palavras, vamos mais para a frente que eu apresento para vocês. Então, meu povo, como a Pro vem dizendo aí anteriormente, as palavras que são derivadas de adjetivo vai ser formado um substantivo e ela recebe quem? ESA. Veja que tá aí, ó, de amarelinho. Tem uma palavra aí, sufixo. O que é sufixo, professora? Sufixo são essas palavrinhas que nós acrescentamos depois da palavra, tá? Bravo, braveza. Esperto, esperteza. Firme, firmeza. Fraco, fraqueza. Triste, tristeza. Mole, moleza. Magro, magreza. Ligeiro, ligeireza. Veja que todas as palavras foram formadas de onde? De um adjetivo. As palavras que formaram agora são o que? Substantivo. E substantivo abstrato, porque a gente não pega, a gente apenas percebe, apenas sente, ok? Vamos aqui, meus amores, para mais uns exemplos. Vamos transformar os adjetivos em substantivo. Lembra que a Pro falou? Se for adjetivo para ir para substantivo, a gente acrescenta só o quê? O ESA. Belo, beleza. Esperto, esperteza. Duro, dureza. Triste,
tristeza, malvado, malvadeza, frio, frieza. Então é fácil, não é isso? Basta só prestar um pouquinho de atenção. Você já sabe que é substantivo. Agora a Pro já disse para vocês que é um adjetivo. Então é apenas pegar o adjetivo, que é a qualidade, a característica de um ser, e transformar em substantivo, que é o nome que você vai dar àquele ser. Não é isso? Então vamos para mais um. Agora tentaremos descobrir o feminino das palavras a seguir. Então vamos lá. O feminino de francês, francesa. Chinês, chinesa. Barão, baronesa. Duque, duquesa. Príncipe, princesa. Libanês, libanesa. Tailandês, tailandesa. Inglês, inglesa. Português, portuguesa. Veja que essas palavras recebeu o ESA pelo fato de algumas ser a origem do lugar, né? Isso, como inglês, tailandês, português. E outras tá dando nome aí de título de nobreza. Francesa, baronesa, duquesa, princesa, tá? Então são o quê? Palavras que escrevem com ESA, segundo a regra que nós estamos trabalhando na ortografia. A Pro já falou para vocês que a ortografia no 5º ano. A ortografia é como nós nos adequamos à língua portuguesa, à forma culta, para escrever corretamente, não é isso? Para grafar as palavras corretamente, escrever, fazer a sua escrita. Não é, meus amores? Beijo. Vamos para a nossa próxima aula. E antes de ir para a nossa próxima aula, vamos para aquele pequeno intervalo. Nós estamos aí em um momento de quê? Vivenciando esse momento de pandemia e nós estamos fazendo o quê? Estamos em isolamento social. E para isso é preciso que nós fazemos algumas prevenção, como sempre manter as mãos lavadas, não é isso? Os ambientes arejados, não compartilhar os objetos pessoais, não é? E também evitar a transmissão, como o aperto de mão, o abraço, não é? Então fica aqui algumas dicas da Pro. Vamos para a nossa próxima aula. Agora nós vamos revisar sobre os substantivos. Vamos lá mais uma vez saber o que são os substantivos. Então, meus caros alunos, meus amores, nós aprendemos que substantivo é a palavra que nomeia todos os seres que existem no planeta Terra. Tudo que existe no planeta Terra, ele tem nome. Portanto, aí ele é classificado de acordo com os 9 tipos de substantivo: comum, simples, próprio, derivado, primitivo, concreto, abstrato, comum de 2, sobrecomum, biforme, uniforme e etc, tá? Vamos agora relembrar alguns deles e conhecer mais 2 novos hoje, tá bom? Então, nós já vimos aqui o substantivo comum. Por que ele é comum? Ele é comum porque ele indica nomes comuns, como o lápis, a caneta, a borracha, o quadro, o caderno, a casa, o mundo, o planeta, tá? Ele se designa um nome comum, tá? Por isso o nome dele já é comum. Ele é um nome genérico, tá? Agora vamos para os próprios. Os próprios são aquele destinado à individualidade, tá? E eles nós usamos com letra maiúscula. A Pro falou lá, planeta, é comum quando se diz referente a todos os tipos de planeta. Mas quando eu quero especificar este planeta, individualizar, aí eu escrevo com letra maiúscula, tipo planeta Terra, planeta Marte, o planeta Urano e etc. Nome de gente como Maria Clara, Maria Vitória, João Vitor, não é? Todos os nomes de gente se escrevem com letra maiúscula. Clara Ferreira, tá? A Pro já pegou alguns cadernos aí de vocês com os próprios nomes de vocês escritos com letra minúscula. Não façam isso mais não.
porque o correto, o nome de gente, é escrever com letra maiúscula, tá? Temos também o nome de lugares e cidades, também se escreve com letra maiúscula. A nossa cidade, por exemplo, é Valença, e Valença se escreve com letra maiúscula, tá? Vamos para mais um tipo de substantivo, os substantivos simples. O que são substantivos simples? São todos aqueles substantivos que é formado por um único elemento. Exemplo, aquela jovem encontrou uma joia rara. Jovem é um substantivo simples. Joia também é um substantivo simples pelo fato que eles são formados por apenas uma palavra. Se o simples diz que é formado apenas por uma palavra, o substantivo composto ele é formado por duas ou mais palavras, ok? Veja aqui alguns exemplos. Corre, corre, beija-flor, bem-te-vis, segundas-feiras, guarda-chuvas. Todos os substantivos que formam a partir de duas palavras, eles são compostos. Coronavírus também é composto, tá? Corona e vírus são substantivo composto. Também nós vimos que o substantivo composto, na formação de suas palavras, às vezes ele perde suas letras, que nem pernalta. Quer dizer o quê? Perna alta. Nós vimos também lobisomem, lobo mais homem. Então, fica atento. E agora, vamos ver aqui o que são o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Nós vimos que os primitivos é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra na língua portuguesa, ou seja, o primitivo é aquela palavra única, ela não dá origem a mais, ela dá origem a outra que é o derivado, mas ela em si não é originada de nenhuma outra palavra. Ela é aquele substantivo que é formado por ele mesmo, tá? Então, por isso que ele é primitivo, ele é o primeiro, é a origem, tá? Exemplo, pedra é primitivo. Mas quando eu venho com pedraria, pedreiro, já forma o que? O substantivo derivado. O primitivo é aquele que dá origem a novas palavras. Então, o derivado é aquele substantivo que é originado do primitivo, tá? Tipo limão, limoeiro, livro, livraria, pedra, pedraria. Vamos para o próximo. Na aula passada também nós vimos o gênero do substantivo. Eu mencionei para vocês o biforme, que é aquele que tem duas formas. O masculino sempre exige o artigo masculino, que é o ou um, e ele também, as palavras geralmente terminam em o. Já o uniforme, ele tem uma forma única, sabendo ser epiceno, sobrecomum ou comum de dois. O epiceno é usado para animais. E os outros dois se referem a pessoas, porém, tem uma linguagem diferenciada que nós vamos ver mais na frente. Então, lembrando, biforme, bi quer dizer duas formas. Eu tenho para masculino e tenho para feminino. E uniforme quer dizer uni é único, uma única forma para os três tipos. Epiceno, uma única forma para homem, epiceno, uma única forma para bicho, sobrecomum, uma única forma para homem e mulher, e o comum de dois também uma única forma, tá? Então, vamos ver aqui. O comum de dois. O comum de dois, o substantivo, ele é único, ele não muda. O que muda é o quê? O gênero. E quem é que vai definir qual é o gênero? O artigo. O O ou o A. Nós vimos que quando estudamos artigo, ele determina o gênero e o número. O número singular e plural. E gênero masculino e feminino. Então, o O diz que é o quê? Feminino. O O é masculino, homem. E o A é feminino. Quando eu digo a artista chegou atrasada. Então, dá para perceber que é o que? Do gênero feminino, porque o artigo a acompanha a artista e atrasada também. Quando eu digo o artista chegou atrasado, então também dá para perceber de acordo com o artigo o, que é do sexo masculino, tá?
Isso é o comum de dois. Tem um O para homem e A para mulher. Temos também o motorista, é homem. A motorista, mulher. Meu colega, minha colega. Bom estudante, boa estudante. Então, além do artigo, temos também o adjetivo, que é a qualidade, e o pronome, que é meu, minha. Nesse caso aí é o pronome o quê? Possessivo, que está determinando o gênero. Quando eu digo meu colega, estou dizendo que é homem. Quando eu digo minha colega, eu estou determinando que é uma mulher. Quando eu digo bom estudante, eu estou se referindo ao sexo masculino. Quando eu digo boa estudante, estou referindo ao sexo feminino, tá? E agora vamos relembrar aqui o epiceno. Quando é que eu vejo que eu consigo interpretar e saber o que é o epiceno? O epiceno, ele se refere a animais. Veja sempre aqui, ó, a foto do jacaré, não se esqueça, tá? Ele se refere quando usa o artigo tanto para o sexo masculino quanto o sexo feminino. Novo Jacaré escapa de policiais no Rio Pinheiro. Quando de Novo Jacaré, você não sabe se é um jacaré macho ou jacaré fêmea, tá? Então, só vai perceber na hora que você diz porque ele é epiceno. Se é epiceno, usa o mesmo artigo, tá? Então, vamos lá. Epiceno tem um só gênero e nomeia bichos, independente que seja macho ou fêmea, tá? A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Veja que o artigo é o mesmo, tanto para o macho, tanto para a fêmea, tá? Por isso, eles são epiceno. Os sobrecomuns têm um só gênero e nomeia pessoas. A criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo e o indivíduo. Isso aqui a gente já viu na aula passada. Os comuns de dois é aquele que indica o sexo das pessoas por meio do artigo. O colega, a colega, o doente, a doente. Então, o artigo vai definir que é fêmea ou macho. Então, existem certos substantivos que vão variando de acordo com o gênero. Por exemplo, o rádio é o aparelho. Quando eu falo a rádio, eu estou falando de uma estação de emissora. Quando eu digo o capital, estamos falando de dinheiro. E quando nós dissemos a capital, nós estamos referindo à cidade. Vamos para mais um comercial, né? Bebam água, levante, respire, faça o lanche se necessário, tá? Que vamos para a nossa aula de ciências. E aí, pessoal, vamos trabalhar sobre a separação da matéria. Então, antes de falar de um dos meios de separação da matéria, vamos saber primeiro como é o processo para fazer a separação. Para separar as misturas, não é isso? É necessário utilizar para separar duas ou mais substâncias diferentes. Nós sabemos que a mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, que elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. E entre um desses processos, nós temos o quê? A filtração. A filtração é um método físico de separação de mistura heterogênea quando temos um sólido disperso em um líquido ou gás. Veja aqui esse processo aí, onde temos uma mistura heterogênea, né, um óleo aí. Temos o bastão de vidro, o papel em filtro, o funil, a solução e o sólido. Está fazendo essa separação. Outro meio de separação, de filtração. Temos aqui, nas chaminés de indústria, são aplicados filtros que impedem que partículas de poeira sejam lançadas na atmosfera juntamente com os gases. Nós sabemos que a atmosfera já tem um filtro, mas nas chaminés também desses aparelhos aí, nesses instrumentos, esses produtos,
eles usam um filtro para que a fumaça que vai para a atmosfera, ela vá filtrada. Ela vai poluir, mas não tanto como se ela saísse direto das turbinas sem ser filtrada aí na atmosfera. Também temos o filtro do ar-condicionado, que ele contém um filtro que retém a poeira do ar. E também temos aí o aspirador de pó, que vocês devem ter em casa e a mãe de vocês deve estar usando aí. Então, ele contém um filtro que refere-se à sujeira, que retém a sujeira, separando do ar aspirado. Então, veja que nós temos várias formas de filtragem, não é isso? Vamos agora para o processo de destilação. Ela pode ser simples e pode ser fracionada. Ela é simples quando a separação entre substância sólida e substância líquida através de ponto de ebulição. No exemplo, a água com sal submetida à temperatura de ebulição que evapora sobrando apenas o sal, como acontece no processo de salinação. Tá? E a destilação fracionada. A destilação é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenha o líquido que tem o maior ponto de ebulição. Geralmente, esse segundo processo aqui, eles são feitos em laboratório, tá? Aqui temos também o processo de peneiração ou tamização. O que é isso? É a separação entre dois sólidos com granulação diferente. Quando vocês pegam aí o leite, que tem aquelas bolinhas, vocês passam na peneira para poder granular, tirar aqueles carocinhos. Também nós temos o processo, quem aí já viu o papai construindo, ou alguém na sua casa construindo, que coloca areia para peneirar, que tem ali terra, pedaço de bloco, sujeira e tal, para tirar só a parte limpa. Então, aí são alguns dos exemplos de peneiração, tá? Vamos ver mais um processo que é o decantação. A decantação é o meio adequado para separar dois líquidos immiscíveis. A decantação possibilita a separação de um líquido e de um sólido em uma mistura heterogênea. Nesse tipo de decantação, o sólido se deposita no fundo do recipiente e o líquido é lentamente transferido para outro recipiente. Nesse processo aí, ele é mais utilizado quando nós fazemos, por exemplo, uma água com pó de café. Se você não coar o pó do café, embaixo vai descer o pó e em cima fica só a água, tá? Quando isso não vai por um processo de coamento. Também acontece quando a água tá com lodo, a água tá suja. O lodo desce e a água limpa, ela sobe, que aí você pode estar passando de um vaso para outro, de um recipiente para outro e tirando só a água limpa e deixando a sujeira embaixo. Temos também aqui a evaporação, que ela também é conhecida como vaporização. Consiste em aquecer e misturar até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido. Isso acontece geralmente nas praias, tá? É usada para separar misturas quando apenas a fase sólida é de interesse. O líquido vai sendo evaporado, ficando aí só o sal, tá? Isso acontece devido à ação do sol e dos ventos e a água do mar represada nas salinas de evaporação. E o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. No final, todo o soluto, que é a água, evapora, seca e fica ali só o sal, que é de interesse da pessoa. E por hoje, meus amores, é só a nossa aula. Reveja os conteúdos, estude bastante. Se tiver qualquer dúvida, pode chamar a Pro no privado, ok? Que ela esclarece para vocês. Beijos, bons estudos e até a próxima aula. Lembrando que temos nosso diário. Então, nós temos livro de ciências, página 71. Temos livro de língua portuguesa. Portuguesa. Tá um S aí, desculpa, tá? Página 90 e 91.
e páginas 127, 128 e 131 do livro de português. Bons estudos, beijo no coração.